Vocês estão vendo os exercícios aí na minha tela? Sim ou não? Sim? Ok. Então vamos lá, um por um. A primeira aí, que é... Vamos tentar passando um por um aí. Tem uns que não tem muita explicação, é mais rápido mesmo, é decoreba, mas enfim, vamos lá. Na primeira questão aí, eu vou falando aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, abre o áudio aí ou manda alguém, fala, ó, Fábio, tem pergunta lá, ou lê a pergunta para mim, tá ok? Eu não consigo vê-los nesse momento. Estou aqui na tela junto com vocês. Então, bora lá. Na número 1, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom assim? Me dá um retorno aí. O volume tá bom? Tá ok, então joia. Então, simbora, começar. Tá aí na primeira. Acerca de sistemas via satélite, julgue os itens subsequentes. As órbitas dos sistemas de comunicação via satélite podem ser classificadas em GEO, MEO e LEO. O que seria GEO, MEO e LEO? Seria geoestacionário, né? Seria de identificação, meio ambiente e seria de comunicação. Tá? Então, isso se define, se a gente olhar esses tipos de satélites, o que acontece são satélites que fica próximo, são os orbitais, GEO, ou seja, geográficos, são próximos. O MEO são os considerados médios, os considerados tá no espaço ao redor da Terra ali, a distância intermediária, né? E o LEO é aquele, ou LEO, não se fala LEO, né? O LEO, são aqueles satélites que estão um pouco mais longe, né? Que é uma órbita de 500 a 1.500 quilômetros de distância da Terra, tá? Então, isso vai depender do tipo de satélite. Então, satélites que fornecem o serviço DTH, se vocês lembram muito bem, o que é o serviço de DTH? É o serviço de distribuição de sinais de televisão e de áudio, né? Ou seja, comunicação via satélite. A Sky, por exemplo, né, faz o seguinte DTH. São do tipo GEO e se localizam a aproximadamente 36 mil quilômetros da Terra. Né? Não, eles não são. Eles até são do tipo GEO, tá ok? Desculpa, estou confundindo aqui as respostas. Gente, volta. Os satélites que fornecem o serviço DTH, distribuição de sinal, né? São do tipo GEO e se localizam a aproximadamente 36 mil quilômetros. Os satélites DTH do tipo GEO são os geoestacionários, né? Tá algo um pouco mais longe aí do que o normal. Mas o que são satélites geoestacionários? Eles estão parados. Na última aula a gente viu alguns satélites geoestacionários que ficam ali, acompanham a órbita da Terra. E eles ficam, sim, a 36 mil quilômetros de distância da Terra, né? Então, a primeira resposta verdadeira. Ok? Seguindo. Eu vou seguindo, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam aí. Tá certo? Na número 2, no que se refere aos conceitos de espectro eletromagnético, banda passante, canal e taxa de transmissão, o que é banda passante? Banda passante é quando você faz um filtro. Vocês têm a comunicação aí
Deixa eu colocar meu vídeo aqui, acho que fica até melhor para vocês verem também. Vocês têm uma banda passante, quando vocês têm a internet de vocês, por exemplo, lá na internet vocês utilizam, normalmente, quem tem cabo, internet a cabo, não a fibra, né? Cabo TP, aquele cabo azul ou amarelo, normalmente azul, vocês utilizam um filtro, onde uma saída vai para o telefone e a outra saída vai para a internet, né? Então, ali você tem um filtro. Que filtro é esse? É um filtro passa baixa ou banda passante. Ou seja, você limita a banda, a largura de banda que vai ser transportada para todo o sinal, tá ok? Então, naquele caso daquele filtro da internet, ele limita um filtro a 4 kHz. Por que 4 kHz? 4 kHz é o necessário para você comunicar por voz, né? Já no satélite, vai sim utilizar uma banda passante, mas aí vai depender do sistema, ou seja, vai depender da largura de banda que você quer limitar. Então, banda passante é isso, é quando você limita, né? Quando você coloca um filtro no seu circuito, você limita a corrente, ou limita a tensão, ou enfim. Então, aqui a gente limita a frequência. Então, continuando aí, um sistema via satélite e um sistema fibra ótica, ambos operando a 10 mega, tem, por definição, a mesma taxa de... Cadê? A mesma taxa de transmissão. Independente no meio de canal que você está, na banda passante, no sistema eletromagnético, canal de transmissão, um sistema de satélite e fibra ótica, ambos operando a 10 mega, sim, você vai ter a mesma taxa de transmissão por causa da velocidade. A velocidade no ar é tão rápida quanto a velocidade no vidro, tá? Então, a número 2 é também correta, ok? Justamente por essa definição, velocidade no ar ser muito próxima à velocidade no vidro. São dois meios muito parecidos. Não são iguais, são parecidos, tá? Então, número 3. Eu vou, igual eu falei, gente, quem for entrando aí, vou dando continuidade. Quem tiver dúvida, alguma pergunta, me interrompam aí, por favor. Na número 3, em relação à comunicação por meio de satélites, é correto afirmar que, na primeira, as frequências que mais são utilizadas para comunicação via satélite são as bandas A, B, C e D. Errado. A banda KU é uma das mais utilizadas e a banda E também é muito utilizada, né? No caso da comunicação utilizando satélites geoestacionários, tem-se que, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações, cada país tem direito a 10 posições orbitais, cada uma separada da outra de um ângulo de 1 grau. Mentira, né? Os países, na verdade, eles não têm, cada um, não tem 10 posições orbitais. Quem define as posições orbitais é, sim, a Organização Mundial de Telecomunicações, mas quem comanda isso tudo são os Estados Unidos junto com a Rússia, tá? Lembrando que os Estados Unidos têm um poder de barganha maior por ter maior tecnologia. Entretanto, o ângulo ele não é de 1 grau. Na verdade, o ângulo são de 10 graus entre um e outro. Ok? E aí você tem que lembrar que a cada grau que o satélite se desloca lá, isso interfere aproximadamente 36 quilômetros aqui na Terra. Ok? Então, seria o mesmo de você olhar uma estrela naquele ponto, onde você vê ela, na verdade, ela está a 36 quilômetros de um local para outro ali. Tá ok? Então é falsa. No próximo, os satélites de comunicação devem necessariamente ser do tipo geoestacionário, pois, então ele está falando de comunicação, pois os de baixa e média órbita, né, que seria o MEL e o LEO, órbita necessitam utilizar mais potência para a transmissão. Tudo bem que eles necessitam ser geoestacionários, mas eles não precisam de mais potência.
né? Porque quanto mais baixo eles estiverem, menos potência, justamente porque a gravidade ajuda no sistema. Então, e sem contar que quando você está em baixa órbita você está na mesosfera, você mal saiu da Terra, né? Então, quando você mal sai da Terra, aí você tem que pensar, lembrar que você não tem efeito de refração nas nuvens e nem nas camadas da atmosfera. Isso requer uma menor potência de comunicação. Então, por que eles não precisam de alta potência? Justamente porque está próximo. E quanto mais próximo, menor potência é utilizado. O de geoestacionário ele está bem longe, tá ok? Então, essa também falsa. Na próxima, o satélite geoestacionário atua como uma estação repetidora dos sinais. Fábio, sua tela congelou aqui. Ué. Foi Agora agora? tá indo, tá indo. Agora sim. Beleza, obrigado. Então, o próximo aí. Cadê? Tá aqui. Os satélites geoestacionários atuam como uma estação repetidora dos sinais recebidos da Terra, que são detectados. Beleza, até aí, ok. São geoestacionários, eles repetem sinal, né? Eles não tratam, entre aspas, até que tratam sinal, mas o poder deles é de receber, mandar, voltar. Ou seja, você tem uma estação aqui na Terra, o sinal aqui na Terra envia lá para Algar, por exemplo, né? O Sky. Tem uma estação aqui na Terra que gera todo o sistema, todo o nosso conteúdo que a gente assiste, manda lá para o satélite pega aquilo e transmite para uma área gigante, né? Então, no caso aqui, a gente viu na última aula, aquele satélite que nós buscamos da Sky, ele cobre toda a América do Sul, quase que toda a América do Sul, né? Então, até aí, ok? Deslocados em frequência, amplificados e retransmitidos de volta à Terra. Perfeitamente correto essa, né? Então, cada satélite geoestacionário tem uma frequência de atuação distinta, senão vai acontecer sobreposição de sinal. E aí vai gerar ruído para todo mundo, né? Na última, os transponders. Transponders é aquele carinha que faz a comunicação, que é o responsável pela transmissão, né? São circuitos destinados à criptografia dos sinais de comunicação trocados entre os satélites e a estação terrestre. Não, eles não são responsáveis pela criptografia. Quem é responsável pela criptografia é o LNB, tá? Low Noise Base. Ou seja, na ponta de toda antena parabólica tem um negócio redondo. Aquilo ali é o LNB. Tá ok? Então, a alternativa é esta daqui. Bora para a quinta. Aqui na quinta, acerca dos sistemas de comunicação via satélite, julgue os itens subsequentes. O amplificador de alta potência de um transponder de repetição é a principal fonte de ruído de intermodulação em um enlace via satélite, né? Ou seja, corretíssimo. Por quê? O que um transponder faz? Justamente esse carinha aqui, ó, cadê? Cadê onde que eu li? Aqui, ruído, né? Ou seja, o cara vai fazer todo o tratamento de sinal, assim como toda a intermodulação. O que é intermodulação? Modulação interna. É só o nome, é a modulação. O que é a modulação? Ele pega o sinal e trata aquilo ali, né? Ou seja, ele faz uma multiplexação dos sinais. Chega um monte de sinal, trata, tira o ruído, manda para o LNB e o LNB dispara nas frequências aí para a Terra poder absorver. Então, essa totalmente correto. Por que correto, mais uma vez? Porque o transponder ele é responsável por tirar o ruído do sinal. Sem o transponder, você ia simplesmente ouvir ou ver chiado, mais nada
nada menos, né? Nessa daqui, na quinta, acerca do sistema de comunicação. Cadê? Acerca do sistema de comunicação via satélite, julgar os itens. São possíveis problemas de transmissão de sinal por satélites, o desalinhamento entre as antenas da estação terrena e do satélite, os ruídos térmicos e de intermodulação no transponder satelital. O transponder satelital é que está lá no espaço. E as atenuações de propagação e ruído nos meios de subida e descida, né? Essa daí também totalmente correta. Por quê? Porque são problemas na transmissão do sinal por satélite. Sim, se você tiver atenuação, você vai ter muito ganho de sistema. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque o satélite ele vai trabalhar só aquilo que é determinado. Ruído térmico, o que é ruído térmico? Um exemplo muito simples, sol. O sol é um péssimo cara para o satélite, porque quando tem uma explosão solar, por exemplo, chega uma frequência eletromagnética, chega ondas eletromagnéticas gigantescas. E isso daí vai chegar até o satélite, e no satélite ele não vai conseguir ter esse ponto aí para tratar, né? Um outro ponto de ruído também que está aí, que pode gerar ruído e não está aí, são meteoritos e meteoros, né? Qual que é a diferença? A diferença é que é o tamanho. Quando existe poeira cósmica, existe meteoritos, existe meteoros, né? E existe cometa, né? Então vamos lá, um por um. Poeira cósmica, meteorito, meteoro, cometa. Qual que é a diferença entre eles? Tamanho. Poeira cósmica é o que poeira mesmo, é o próprio nome. Meteoritos está numa escala muito pequena, é as famosas estrelas cadentes, é meteorito, tá ok? Por quê? Porque chega muito pequeno, passa na estratosfera e na mesosfera, pega fogo e esfarela, e vai virar uma poeira cósmica. Os meteoros já são um pouco maiores, né? São igual aconteceu aí há duas semanas atrás, se não me engano, caiu, né? Passou aqui em Patos, várias cidades. Na verdade, ele começou lá no norte e foi cair lá no sul do país, no São Paulo, sul do país não, São Paulo, sudeste. Foi um meteoro. Por quê? Por causa do tamanho, né? E ninguém previu aquilo ali. Se bate, gente, como diz, é muita sorte, né? Se bate numa casa, num prédio, destrói coisa demais, é demais. Eu não sei se vocês chegaram a ler, mas vocês viram a velocidade que estava aquele meteoro que caiu? Alguém sabe? Chuta aí, Matheus, uma velocidade que ele caiu. Só vou te dar uma dica. Ele passou do norte do país, foi cair no sudeste, várias indústrias, só dele ter passado nas nuvens e por causa do barulho que fez ao passar nas nuvens, as janelas e os tetos das indústrias e casas também tremeram. Puta uma velocidade aí legal. Cara, segundo a pesquisa, ele estava a aproximadamente, ele conseguiu cair a 55 km por hora. Tá?
Caiu lento. Foi perdendo velocidade e impactou a 55. Os estudos que eles fizeram é que ele passou na maior parte das cidades no Brasil a mais ou menos 3.200 quilômetros por hora. É muito. Ele estava além da velocidade da luz. Muito além, inclusive, né? Então, imagina um objeto. Lá eles acharam um objeto do tamanho de uma bola de basquete, né? Justamente, cara. Só essa comparação aí que não foi boa, né? Tudo bem. Se um objeto desse bate num prédio, numa casa, estraçalha. Nessa velocidade, estraçalha. Vai tudo embora. O impacto é muito grande. Tá? Mas, vamos lá. Voltando na número 6. Opa, aqui. Isso. Opa. Os satélites LEO, Low Earth Orbit, ou seja, em baixa altitude, né, e MEL, que é a média, e GEO, são os geoestacionários, os satélites considerados aí mais longes, né, digamos assim, localizam-se à distância da superfície da Terra, compreendidos nas faixas de 0 a 5.000, de 5 a 15 e 15 a 36, respectivamente. Na verdade, não. O geoestacionário, ele não está de 15 a 36, ele está a 36. Né? Ele não tem uma certa diferença. Ele tem que estar ali e ponto final. Só tem um problema aí também. Né? O primeiro, o LEO, que é baixa altitude, ele não está a 0 a 5.000. Beleza, ele está aqui na Terra, então ele nem saiu da Terra, né, o Jonga? Na verdade, ele fica a 5.000, mas a faixa dele não vai de 0 a 5.000 do eixo da Terra, né? Ele fica um pouquinho mais alto ali, tá? Então, muito errado essa. Na número 7, opa, não, quero isso não. Acerca da comunicação via satélite, julgue os próximos itens. Hein? Sim, alguém ia falar? Não? Ok, então bora. Acerca de comunicação via satélite, julgue os itens. Em um sistema de TV via satélite, o sinal pode ser enviado. O sinal pode ser. Cadê? O sinal pode ser enviado da estação transmissora para o satélite geoestacionário, sendo repetido entre satélites intermediários até chegar à estação remota ou ao local onde o usuário receberia o sinal via antena do tipo VSAT, Very Small Aperture Terminal. Ou seja, essa anteninha que você tem aí em casa, essa antena pequenininha, né? Gente, isso totalmente correto, sabe por quê? Um exemplo muito prático disso é o seu GPS. O seu GPS ele faz triangulação. Então são sempre satélites que se comunicam entre si e mandam sinal aqui para a Terra para te dar a localização exata, tendo uma diferença de aproximadamente 3 metros para mais ou para menos de erro. 3 metros de raio de onde você está. Né? Então, sim, os satélites, assim como as antenas, todas elas fazem fazem comunicação entre si. Então, verdade, totalmente verdade. Tá? Um determinado satélite pode estar situado em uma órbita Leo-Mel ou Gel. Sim, ok, perfeito. Cada órbita apresenta características distintas das demais, sendo que, vamos lá, Gel apresenta maior efeito Doppler do que a Mel, a uma menor atenuação do espaço livre. O que é efeito Doppler? Efeito Doppler é
Imaginem um radar. O radar, olhem todo mundo aqui na câmera. Você tem um radar. O radar na minha mão de cá, tá? Quando você manda um sinal, o radar bate em alguma superfície e volta, como um raio-x também, né? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é quando você entra uma certa distância até o objeto e o sinal que vai, ele ainda nem voltou. E aí você começa a ouvir o sinal repetido 2 vezes, né? Ou seja, quanto mais perto, maior vai ser o efeito Doppler, né? Ou seja, os satélites que são mais próximos têm uma possibilidade de ter um maior efeito Doppler justamente por causa da potência. Ou seja, tem que mandar muito rápido e isso tem que voltar. E nós vimos o efeito Doppler na aula passada com a luz ótica, né? O sinal bate e volta, bate e vai, no caso, né? Fibra ótica, mas ele volta uma parte também. Aquilo ali é efeito Doppler quando volta, tá? Então vamos lá. O geoestacionário apresenta maior efeito Doppler do que MEL. Já falhou. O geoestacionário não apresenta maior efeito Doppler do que ninguém. Então, por quê? Porque ele está mais longe. Então a possibilidade do sinal chegar e voltar nele é muito baixa, né? O geoestacionário apresenta menor efeito Doppler do que MEL. Beleza, perfeita, porque o MEL está mais baixo. Então o MEL é que vai ter um efeito Doppler maior do que o gel, né? E uma menor atenuação do espaço livre. Não. Tem que ter uma maior atenuação. Ou seja, você tem que enviar o sinal. Se você está mais longe, a atenuação vai ser maior. A potência de transmissão vai ter que ser maior em relação ao geoestacionário, né? Nós estamos falando aqui. De cá, o LEO seria o LAO, ou seja, aquele satélite bem baixo, apresenta menor efeito Doppler do que MEL. Não. Se ele está mais baixo, ele não apresenta menor efeito Doppler, ele apresenta maior, porque você tem o LEO, o MEL e o GEL, né? Esse daqui é quem vai apresentar o maior efeito Doppler, por estar mais próximo, então ele vai voltar mais rápido o sinal. Então a possibilidade de você ouvir o sinal 2 vezes é muito alta, dependendo da atenuação. Então, já falhou. O LEO apresenta menor efeito Doppler do que... Não apresenta menor, já falhou de novo, né? Enfim, já é falho. O LEO apresenta maior efeito Doppler? Sim, porque o LEO está embaixo, o MEL está no meio. Então, o LEO, sim, vai ter um maior efeito Doppler do que o MEL. E vai ter também uma menor atenuação do espaço. Sim, se você está mais baixo, o efeito Doppler é menor, a potência de transmissão é menor, consequentemente, a atenuação também vai ser menor, você vai ter menos perda de sinal. Então, nessa número 8, é a última alternativa aí, letra E. Alguma dúvida até então? Posso continuar? Pode. Pode, então bora lá. Considerando que a comunicação entre... Cadê você, mouse? Aqui. Considerando que a comunicação entre determinados grupos de usuários localizados em diferentes regiões geográficas seja realizada por meio de transmissão via satélite. Beleza. Então, diferentes regiões geográficas via satélite. A comunicação sendo realizada. Então, cada um no local, beleza. Então, vamos marcar apenas uma característica. A comunicação entre grupos ocorre necessariamente sempre em uma mesma faixa de frequência? Corretíssimo. Se você fazer em frequências distintas, acabou. O satélite não vai reconhecer mais ninguém. Então, essa já é a verdadeira. Vamos ver as outras. Um satélite de comunicação permite a conexão de 2 ou mais transmissores receptores de estações terrestres? Não.
Cada satélite está alinhado a apenas um transmissor. Tá? Então, existe uma base na Terra, aqui no Brasil, que envia todo o sinal lá para cima. Ok? Nesse tipo de transmissão, 2 satélites podem ser usados para comunicação. Os geoestacionários e os de baixa altitude. No. Baixa altitude, jamais. Tá? Esse tipo de transmissão pode ser usado em redes telefônicas? Não pode, porque as redes telefônicas estão na média altitude, está na M, né? Então, quando você entra no avião e o cara fala, estamos com satélite, comunicação via telefone e satélite, quer dizer que está lá na mesosfera, M, o satélite está lá aproximadamente 10 mil quilômetros de altitude daqui da Terra, do zero, né? Ponto zero. Então, alternativa letra A, número 1 aí. Na 10, um determinado satélite pode estar situado em uma órbita LEO, ou seja, baixa, né? MEL, média, ou geoestacionária, beleza? Cada órbita apresenta características diferentes das demais, sendo que Geo apresenta maior... Uai, repetiu? Caralho, sacanagem, repetiu. Eu nem vi. Vocês também nem falam nada, né? Eles é bonitinho. Deixa vocês. Estou de olho em vocês. Tá? Então, bora lá. Avaliar. Número 1. Analise sobre satélites geoestacionários. 1. Já vamos verificar se está certo ou errado essas alternativas de uma vez. Tem os seus equipamentos, receptores, conversores e transmissores, beleza? Alimentados por baterias que determinam a vida do satélite. Elas são carregadas antes do lançamento e, quando se esgotam, os circuitos param de funcionar. Essa eu não vou nem responder. Eu deixo para vocês. Verdadeiro ou falso isso? Rita, verdadeiro ou falso? Não me passa vergonha não, Rita. Rita. Rita, vamos lá. Existe bateria lá? O satélite leva bateria para o espaço? E sem perguntar a galera do grupo aí. Não, Rita. Me passa vergonha, Rita. Não, Caio, faz isso não. Ô, Iago, responde aí. Como que o satélite é alimentado? Quem que deu cola para você, Iago? Ô, Rita, né? Não, vamos lá. Boa, Iago. É isso mesmo, é fotovoltaico, né? Isso aí, Iago. Boa. Eles sempre ficam do lado exposto ao sol, que permite o carregamento dele, né? Então ele vai utilizando ali de acordo com o que se pede, e ele sempre fica do lado exposto ao sol e sempre fica carregado, tá? O sol vai sumir, chonga. Aí você vai morrer de frio, né? Tá quente esses dias. Falo nada. Então, não, aqui voltando aqui. Então não tem bateria, né? São carregados, tá? Não, aqui carregado, porque
E se o satélite for lançado, não vai haver momentos em que terá conexão com mais de um transmissor? Não. Como assim, Iago? Se o satélite for lançado, não vai haver momentos em que terá conexão com mais de um transmissor? Não, ele conecta só com um transmissor aqui na Terra, só com uma base. Não, não. Não. Ele. Tá, vamos lá. Ele se comunica. Se comunica, não. Falei errado. Ele tenta se comunicar, mas não tem sinal nenhum. É o mesmo que você ir para outro país e ligar o seu celular. O seu celular vai tentar se comunicar e as torres vão tentar se comunicar com o celular, mas não vai validar nada, porque está na frequência diferente, está no sistema diferente, é tudo diferente. Entendeu? Então, assim, à medida que for passando das camadas, claro, tem comunicação, porque o satélite não para, né, de comunicar, mas não estabelece conexão. Justamente. Apenas um ponto de referência. E aí ele estabelece comunicação aqui na Terra só com uma base. Tá ok? Entendido? Então aqui no Brasil, a base de lançamento. Base de lançamento? Não, nem tem base de lançamento no Brasil, né? Falei errado. A base de comunicação fica lá no ITA. Tá? E quem faz parceria com o ITA hoje é o Inatel, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, junto com o Instituto Nacional de Telecomunicações. Os dois é que tem fazem o controle de comunicação, que a base terrestre fica no ITA, tá? Que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, beleza, vamos lá. Então, o número 1 é falsa. Número 2, tem combustível químico para gerar energia elétrica que alimenta os circuitos? Não. Não, não e não. Os satélites geoestacionários, ele não alimenta os circuitos com produtos químicos. Ele tem combustível químico, mas o combustível químico é para o propulsor. Tá? O propulsor vai fazer todo o alinhamento dele, o desalinhamento. Se ele desalinhar, o propulsor aciona, aí é produto químico, né? Que nesse caso, combustível químico é responsável por isso e tem utilidade. Agora, não para alimentar os circuitos fotovoltaicos. Tá? Na 3, dispõe de combustível químico para pequenas correções de suas posições. Acabei de falar. Quando ele se esgota, termina a vida do satélite. Correto. Né? E aí vem o que eu falei lá na primeira aula do satélite, que acabou a vida útil do satélite depois de 8, 10 anos, dependendo aí, ele vai então entrar, vai se colocar para dentro da Terra e a teoria é que ele vai esfarelar, né? E aí é uma grande estrela cadente. Então, a número 3 está correta. Número 4, dispõe de baterias para alimentação de seus equipamentos quando os satélites penetram na sombra do Sol produzido pela Terra. Sim, ele tem a bateria, só que essas baterias não são para ficar fazendo alimentação, são apenas para entrar na sombra do Sol. Tá ok? Então, isso são baterias de lítio, é muito pequena a bateria, mas não tem um banco de baterias gigante que vai para lá. Tá ok? Na número 5, giram em torno de um dos eixos para manter a estabilidade pela conservação de momento angular. Sim, também está correto. Por que está correta? Porque você tem que lembrar da gravidade. Então, ele sempre fica no eixo Z,
que a gente chama de azimuth, tá? Então, o eixo Z ele vai fazer todo o momento de translação entre ele e o Sol e a Terra para saber exatamente onde que ele se posiciona. Então, também correto. 3, 4, 5 até então. Na 6, estão em órbita no plano que contém a latitude em que se localiza o receptor terrestre. Não, 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 não. Não estão em órbita no plano que contém a latitude, mas sim a longitude. Todo satélite comunica pela longitude. Tá? Ah, mas tem que ter... Não tem que ter latitude, tem que ter longitude. E aí nós chamamos isso de azimuth. Foi o que eu falei anterior. Então, 6 é falsa. 7, estão a cerca de 6 mil quilômetros de superfície. Nós estamos em geoestacionário, 15 mil, não a 6 mil. 6 mil é o Léo, é o mais próximo. Se girarem, a antena que é diretiva giraria também, prejudicando a comunicação. Cara, a antena é fixa. Se a antena começar a girar de acordo com o que acontece no espaço, está fodido. Sem comentários. 9. São mais facilmente colocados em órbita por foguetes lançados de plataformas situadas nos trópicos. Não. Tudo bem que são mais facilmente colocadas em órbita por foguetes. Na verdade, depende. Se você estiver falando em relação ao Léo e ao Mel, são mais difíceis de serem lançados, porque eles estão mais longe. Né? Então, ele tem que estabelecer uma órbita lá, tem que ficar paradinho, quietinho. Isso é um trabalho do cão. Né? Se está nas plataformas, nos trópicos ou não, isso não influencia em nada. O que influencia são facilmente colocados em órbita? Não. Tem que ficar lá, 36 mil quilômetros, tem que ter combustível para caramba, é grande, tem gasto, é difícil, tem que passar pela mesosfera, estratosfera, ionosfera, tem que passar pelo cinturão de Clark, se posicionar, pegar, fazer o efeito estilingue, pegar a velocidade e colocar naquela posição exata. Você tá louco. Eu não quero nem pensar como faz isso. Já cansei. Então, 3, 4 e 5 são verdadeiras. Qual que é? 3, 4 e 5. Tá aqui. Letra C. Terceira. Posso continuar? Vamos embora. Julgue os itens subsequentes acerca de sistemas de comunicações óticas. Então, vamos lá. Passando para fibra ótica. Sistemas de comunicação com transmissão ótica empregam exclusivamente fibra ótica como meio físico de transmissão. Certo ou errado essa, 12? Gente, essa 12 está certa ou errada? Sistema de transmissão ótica emprega exclusivamente fibras óticas como meio físico de transmissão. Sim ou não? Por que não, Iago? Abre o áudio aí, mais fácil, mais rápido. Se quiser. À vontade. Tá sentindo que é pegadinha, né? Tá tão óbvio. Porque é uma coisa que você tem que pensar, igual eu falei, todas as questões são questões de concurso. Fui catando, fui pegando, essa faz parte, vai, tá, vai, foi. E, cara, essa questão ela é tão óbvia, que 99% das pessoas erram. Então, já vou perguntar, Iago, especialmente para você. Sistemas de comunicação com transmissão ótica. Emprego exclusivamente fibra ótica.
Sim ou não? Não? E os demais? Quem está aí presente? João, fala comigo. Está muito calado hoje, João. Baixinho. Oi, o que você necessita? Sim ou não, João? Não, Por quê? porque nos servidores não necessariamente vão ser fibra óptica. O sistema de conversão com transmissão óptica emprega exclusivamente fibra óptica como meio de transmissão. Em algum momento, essa transmissão não vai ficar só em fibra óptica. Em algum momento, essa transmissão pode ir para um cabo convencional, pode ser aéreo. Depende da rota que o seu pacote vai tomar. Não seria isso? Perfeito. 100, 10 para você. Agradecido. Então pode Boa. adicionar na minha conta, então. Pode deixar. Adiciono com o maior prazer. Gente, essa pergunta, se vocês olharem, pesquisarem na internet, ela vai aparecer no concurso de telecom da Aeronáutica de 2013, se não me engano, 2012. 99%, uma pessoa entre 4.500, aproximadamente 4.400 e tanto, 4.500 acertou. Uma é falsa. Justamente pelo que o João falou aí para nós. Porque aqui, o que ele fala aqui, ó, essa é a pegada. Exclusivamente fibra ótica. Não, não é exclusivo de fibra ótica. Você pode fazer meio caminho sem fibra. Ok? É peguinha. É sacanagem. É sacanagem. Mas a vida quis assim. Fazer o quê? Então, bora. Sobre a transmissão. Sobre as comunicações óticas. Assinale a incorreta. Alternativa incorreta. A transmissão ótica numa fibra se dá pela reflexão total do feixe de luz, quando o ângulo de incidência do feixe que trafega pelo núcleo da fibra não permite mais a refração do feixe de cada fibra. Este fato ocorre quando o índice de refração do núcleo é menor que o da casca. Não, 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 não. É o contrário. Uma forma de se obter é essa, né? Mas vamos lá ver. Às vezes tem mais uma. Uma forma de se obter um amplificador óptico é utilizar uma fibra dopada com érbio, cujos íons podem ser excitados por alguns comprimentos de onda. Sim, o que é isso? Para a gente ter um amplificador, quando você faz a dopagem da fibra com esse material, você está eliminando sujeiras. Quando você elimina sujeira, você está enviando vários feixes de luz dentro da fibra. E aí você vai fazer que os comprimentos de onda fiquem excitados, aumentem a potência dele automaticamente. Então, corretíssimo. A tecnologia DWDM, que é a tecnologia de comunicação, que é a nova 5G, né? Igual o Guilherme falou para nós, tem como princípio a multiplexação de vários comprimentos de onda. Sim, perfeito. Na verdade, aqui está falando mais de 40, a gente pode chegar até 300, tá? Numa única fibra. De forma que a largura banda total da fibra passa a ser a soma das taxas de transmissão de cada comprimento de onda. Sim, a gente vai ver isso agora mesmo, inclusive, que quando você tem vários nós e a fibra, você soma todas as perdas, você tem a perda total. Então, se você tiver numa fibra, de comunicação, 5 emendas, quando eu estou falando emenda, não estou falando que uma fibra foi emendada, não. A emenda significa passar de um local para outro. Então, por exemplo, eu tenho algar, algar passa e tem um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição vai ser considerado uma emenda. E ali eu tenho uma perda de 0,25 decibéis, mais ou menos, depende do fator da emenda. Para fibras de mesmo diâmetro, o diâmetro do núcleo da fibra monomodo é menor que o diâmetro da fibra multimodo. Sim, a monomodo é o menor diâmetro de núcleo possível. A função de um demultiplexador, abrir, né,
é receber um feixe de luz proveniente de uma fibra com vários comprimentos de onda e separá-los em fibras individualmente. Sim, é o que eu falei, o demultiplexador vai abrir, né? Então, está errada a primeira por causa do índice de refração do núcleo da casca. Na 15, o núcleo. Cadê? 15. A tabela a seguir mostra alguns materiais com diferentes índices de refração. Bom, então vamos lá. O índice de refração, o estudante de física analisou a possibilidade de construção de fibras óticas a partir desses materiais. Assinale a alternativa em que a criação da fibra ótica não daria a alternativa em que não daria certo. Ou seja, a combinação desses caras aqui não vai dar certo, né? Antes de analisar, o que nós temos que pensar? Imaginem que vocês têm uma fibra. Nessa fibra, o núcleo interior ele tem que ser menor do que o núcleo exterior para você ter uma reflexão total da fibra. Senão, você vai começar a ter refração. Ok? Então, o núcleo do interior tem que ser maior que o núcleo exterior. Então, vamos lá. Na primeira, núcleo da fibra, gelo. O gelo é 1,3. Beleza? E a casca, ou seja, o que envolve a fibra, é o quartzo, 1,5. Ou seja, o núcleo da fibra é menor do que o núcleo da casca? Perfeito. Então, essa está correta. Na próxima, núcleo da fibra, diamante. Diamante é 2,4. 242. E do quartzo, 155. Está ao contrário. Não pode. O núcleo da fibra tem que ser menor, não o da casca. Depois, rutilo e diamante. Rutilo e diamante. Também está ao contrário. O núcleo está maior do que a casca. Vai ter refração pra caramba. Vai perder sinal demais. Tem que ser o contrário. Não pode. A fibra, o núcleo da fibra, sempre tem que ser menor. Diamante. Opa. Quartzo e gelo. Quartzo e gelo. Não pode. Então, de novo, o núcleo da fibra menor do que o núcleo da casca. Aqui o núcleo da fibra está maior, vai ter refração, vai ter perda de sinal. Diamante e gelo. Diamante e gelo. O núcleo está maior do que a casca. Também, outro exemplo que não pode. Teria que ser o contrário. Então, quais são as possíveis combinações? A alternativa é a primeira. E quais seriam as possíveis combinações que nós poderíamos fazer? Eu posso fazer gelo com quartzo. Sempre que o primeiro que eu falar vai ser o núcleo, né? Gelo com quartzo, gelo com diamante, gelo com rutilo. Posso fazer quartzo com diamante, quartzo com rutilo. Pode fazer diamante com rutilo. Todas essas combinações seriam verdadeiras para essa alternativa. Ou seja, sempre que eu tiver uma alternativa entre núcleo e casca, o índice de refração do núcleo é menor do que a casca. Guardem isso. Tá ok? Na 15. Cadê? 15. Considerando que a figura representa um esquema de teste utilizado em laboratório de comunicação ótica, julgue a seguir relativa à comunicação ótica. Beleza. Então, eu tenho uma fonte, tem um transmissor, tem a fibra, repetidor, a fibra, receptor e o usuário. Beleza. Então, eu tenho uma distância aqui muito longa a ser percorrida. Por quê? Porque eu tenho um repetidor, né? Então, tem alguém aí a mais de aproximadamente 12 quilômetros do meu transmissor. Quando a gente tem mais ou menos 12 quilômetros, a gente faz repetidor. Isso eu estou falando para curta distância, residências, uma cidade, tá? Quando eu passo isso para entre cidades, por exemplo, Patos até... Alguém vai falar?
Não? Então tá bom. Quando eu tenho de Patos até Uberlândia, por exemplo, tem uma fibra que vai aqui da Algar até Algar lá em Uberlândia, uma única fibra. Então, a gente tem ali a cada 20 quilômetros, aproximadamente, um repetidor. Claro que a potência de transmissão também é muito maior para não ter perda. E para que tem esse repetidor? O repetidor, neste caso, tanto aqui no exercício quanto no exemplo que eu coloquei, ele serve para fazer regeneração do sinal. Tá? Então, para isso é que serve o repetidor, regenerar o sinal. Os níveis de atenuação e comprimento de onda na fibra ótica são parâmetros definidos em função do tipo de material utilizado na fabricação da fibra. Corretíssimo, está muito correto. Por quê? Porque tem fibra que são menos dopadas e tem fibra que são mais dopadas. Quando a gente fala que são menos dopadas ou mais dopadas, nós estamos falando da qualidade da fibra. Tá ok? Então, verdade, isso vai depender da fibra. Se a fibra for muito limpa, não tiver sujeira, ela tem... eu vou precisar de uma atenuação muito pequena, né? E o comprimento de onda vai depender também da fibra, porque se eu estiver no tipo monomodo, o comprimento de onda vai ter que ser muito pequeno, porque não pode fazer curva. Se eu estiver na multimodo ou multimodo degrau, índice casual, eu já vou poder ter curva de até 45 graus e ainda eu poderei ter reflexões entre as curvas. Então, posso ter aí talvez um comprimento de onda maior, dependendo do tipo de fibra e da qualidade da fibra também, que é o material utilizado na fabricação. Então, está correto. 16. Julgue o item a seguir, referente ao enlace. Seleciona. O que ele seleciona aqui? Beleza. Esse sistema tá de pirraça comigo. Ele não deixou eu selecionar a primeira linha, não. Então tá. Referentes a enlaces e sistemas óticos de comunicação. Durante o projeto de um sistema de comunicação por fibra ótica, o balanço de dispersão pode ser desprezado, caso sejam utilizadas fibras monomodo. O que é balanço de dispersão? É o momento que você produz ou utiliza a fibra e você tem variações de frequências, né? Então, quando você vai fazer o teste e sabe que tem variação de frequências, essas variações de frequências vai variar do tipo de fibra, vai variar do tipo da potência de transmissão e tudo mais. Então, você pode ter você pode variar a sua atenuação de acordo com o tipo de fibra. Entretanto, não pode ser desprezado, porque se você desprezar o tipo de fibra para ter a variação na frequência de transmissão, você não sabe o que você vai transmitir. Transmitir alguma coisa. Você não sabe se o feixe de transmissão tem que ser pequeno, a largura do feixe é pequena, é mais alta, é mais larga. Você não sabe nada disso. Então, você não pode desprezar. Isso é errado. Tá ok? 17. Nas fibras. Nas fibras óticas multimodas, observa-se o aumento da dispersão por unidade de comprimento à medida que a extensão do enlace óptico aumenta. Quando a gente fala aumento da unidade, aumento da dispersão, nós estamos falando aí no aumento de perdas de frequência, né? À medida que a extensão do enlace óptico aumenta. Errado. Na monomodo, cadê? Na multimodo, não. Né? Na monomodo, sim, mas na multimodo, não. Por quê? Porque na fibra multimodo, índice degrau, enfim, você vai ter essa dispersão muito alta. Você acaba tendo um aumento de dispersão
Só que esse aumento de dispersão ele tem que ser controlado. Então, você não pode ter um aumento relativo ao comprimento da fibra. Você tem uma dispersão de transmissão. Então, desde o início, você sabe qual que é a potência que você vai ter e você sabe qual que é a frequência do núcleo da fibra que você terá. Então, observe o aumento da dispersão? Sim. Por unidade de comprimento? Não. Mas sim de acordo com o feixe óptico que a fibra vai ter. Certo? Então, errado. Na 18, que é um sistema de comunicação ótica. Volta. Um sistema de comunicação óptico tem alguma pergunta aí? Eu não voltei? Não. O sistema de comunicação óptico tem algumas vantagens quando comparado ao sistema elétrico, entre as quais se incluem imunidade a ruído elétrico, segurança da formação e redução de tamanho e peso. Beleza. Até aí perfeito. Acerca de fibra ótica, um dos componentes do sistema de comunicação óptico julga-se o seguinte. A cerca de fibra ótica é um componente... Cadê? Um dos componentes do sistema de comunicação óptico... Caralho, tá tudo repetido. Tá aqui. Vou arrumar essa questão. Ficou repetido aí. As fibras ópticas empregadas em sistema de comunicação podem ser fabricadas usando-se como material do núcleo tanto vidro como plástico. O plástico é o material preferido para as fibras utilizadas em enlace de longa distância e grande capacidade de transmissão. O plástico, é óbvio que ele não é tão bom quanto o vidro. Então, para comunicação de enlace curto, beleza, mas longas distâncias, não. Longas distâncias é vidro, não é o plástico. Então, errado. Deixa eu... Peraí. Peraí. Eu vou alterar essa questão aqui de ficar certo. Já foi. Na próxima. Com relação à comunicação de dados e os princípios de comunicação digital e ótica, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Uma melhor condição do sinal não leva a uma transmissão mais eficiente. Uma melhor codificação do sinal não leva a uma transmissão mais eficiente. Leva. Quanto melhor você codificar o sinal, melhor será, mais eficiente será a transmissão. Totalmente equivocado isso daqui. O limite de taxa de transmissão em um canal sem ruído não depende da sua largura de banda. É óbvio que depende. Como que você vai transmitir qualquer coisa numa largura? Não tem jeito. Seria como assim, gente, passa 2 carros, 2 nada, passa 10 carros ao mesmo tempo numa única via de mão única. Ué, não vai passar não, só passa um carro, né? Então, ou 2, dependendo, no máximo, né? Então, você tem que saber a sua largura de banda para saber o limite de transmissão, é óbvio. Não só para fibra ótica, mas em qualquer sistema. A largura de banda de um enlace implementado com fibra ótica é menor que a largura de banda em enlace implementado com par trançado. Cara, se você falar que a fibra ótica é pior do que par trançado, o conceito de fibra ótica morreu. Claro que não, né? A fibra ótica é muito melhor do que o par trançado. Então, a largura de banda de um enlace implementado com fibra ótica é muito gigante, é muitas vezes maior do que o par trançado. Muito, tem nem comparação. Mas, se alguém marcar isso daqui, eu como vivo.
Meu Deus. Nessa daqui, ninguém marcou essa não, né? Pelo amor de Deus. Bato vocês. Mesmo com uma codificação mais eficiente, tem-se largura de banda do canal como um fator limitador de transferência de dados dos bits. Verdade. Você pode ter uma codificação muito mais eficiente, fibra ótica, perfeito. A largura de banda do canal é um fator limitador para a transferência de dados. Então você tem que saber o que você está transferindo, como você está transferindo e qual é a capacidade de transmissão. Porque um grande problema que a gente enfrenta, quem trabalha aí, depois vocês dão uma checada, quem trabalha em fibra ótica tem um grande problema que é na velocidade de transmissão. Tá? Por quê? Nossa, tem uma velocidade de transmissão gigante. Tem, por isso mesmo. Os dados que são transmitidos são, assim, dados gigantescos, são muitos dados, muitos, muitos, muitos. E tem que tomar cuidado com essa largura de banda, que é um fator limitador. Então, está corretíssimo. Vamos ver a última. É uma comunicação half duplex, hora vai, hora vem. Os dados só fluem em uma única direção. Não. Half duplex, eu falei, né? Nem tinha lido. Hora vai, hora vem. Então é em ambas as direções. Só não é ao mesmo tempo, mas é em ambas as direções. Isso não implica em nada. Tá? Então, essa daqui está correta. Alguma dúvida até aí? Posso seguir? Tranquilo? Então, simbora. Com relação às plataformas de comunicação, julgue o item a seguir. As fibras óticas, se comparadas aos cabos coaxiais, possuem a menor largura de banda de transmissão. Não, já acabamos de falar aqui que é maior. Está errado. Não tem nem discussão. 21. Acerca de sistema de comunicação ótica, julgue os itens subsequentes. Uma técnica usada para detectar perdas de potência em uma fibra ótica é a refletometria ótica no domínio do tempo. Perfeito? A TDR é um equipamentozinho, aquele equipamento que o Guilherme mostrou para nós, inclusive. Funcionalidade existente em equipamentos de medição portáteis destinados à realização de medidas em campo. Sim, totalmente correto. O Guilherme mostrou para nós, né? Ele abriu lá o ATDR, viu, mostrou lá a luz da casa dele incidindo, né? Corretíssimo. É aquele equipamento lá. Perfeito. Considerando a... Cadê? 22. Isso. Considerando que a figura representa o esquema de teste utilizado em laboratório de comunicação ótica, julgue. Então, antes de julgar, vamos lá. Transmissor, receptor, fibra, é a mesma figura. Beleza. As fibras óticas multimodo, com índice degrau ou índice gradual, apresentam um núcleo de pequeno diâmetro, ok, o que facilita seu alinhamento. No entanto, as desvantagens desse tipo de fibra incluem custo elevado, menor taxa de transmissão e maior atenuação que as fibras monomodo. Mentira, mentira, mentira. Que, por sua vez, exige a utilização frequente de repetidores. Cara, tudo bem, você precisa de frequência de repetidores maior, mas não tem uma menor taxa de transmissão do que a monomodo. Isso não é verdade de falar, tá? Porque a monomodo é avisada direta, então você consegue uma taxa de transmissão altíssima, muito mais vantajoso no sentido de velocidade de comunicação do que a multimodo. Agora, em termos de usabilidade, a multimodo é melhor, tá? Porque a multimodo você pode fazer curva, a monomodo não. Então, errado. Por causa disso. 23. As comunicações óticas via satélite representaram uma revolução nos meios de telecom. A respeito das plataformas de comunicação, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá.
Uma transmissão no vácuo à velocidade da luz, a partir de uma antena transmissora terrestre para um satélite geoestacionário localizado a 36 milhões de altura da superfície da Terra e retransmitido para outra estação terrestre levará 0,5 segundos no percurso. Depende. Não se pode afirmar que são 0,5 segundos no percurso. Vai depender da velocidade de transmissão. Então, não podemos afirmar. Pode ser que seja certo, pode ser que não. Vamos ver se tem alguma melhor do que essa. Tá? Mas afirmar 0,5 segundos, não. Você não pode afirmar isso. Um dos maiores desafios das comunicações por fibra ótica é a blindagem contra a interferência eletromagnética de sistemas de comunicação com link de micro-ondas, por exemplo, responsável por perda de informação no meio de transmissão. Não, o maior desafio não é a blindagem. É a frequência de comunicação para não ter interferência. Mas blindagem contra efeito eletromagnético, não. Já se comprovou isso. Tanto é que você vê aí nas ruas cabos passando junto com cabo de rede. Cabo ótico junto com cabo de rede. Blindagem não é problema nenhum. Os 3 tipos de satélites, localizações, né? São exemplos de órbitas circulares de satélites de grande, média e baixa altitude, respectivamente. Correto. Super correto. Então, até então, essa daqui. Vamos ver se tem alguma melhor ainda ou não. Nas fibras monomodo, a energia propaga-se exclusivamente pelo núcleo da fibra. Não. Não, não, não. Na fibra monomodo, a energia se propaga na borda da fibra e não no núcleo da fibra. Quando está falando de se propaga, não é a transmissão. Tá, ok? Então, o núcleo da fibra ele é a vácuo no monomodo. Em sistemas digitais via satélite, deve-se assegurar que a BER, ou seja, bit error rate, a taxa de erro de bit, né, seja suficientemente grande para que a recepção do sinal seja realizada com um mínimo de interferência intersimbólica. Tudo bem que tem que ser realizada com um mínimo de interferência para ter uma taxa de erro, mas suficientemente grande. Não, o erro que chega no sinal de satélite ele é pequeno, muito pequeno. Tanto é que o menor sistema, o que menos se preocupa, é o BER lá no satélite. Por quê? Porque normalmente quem faz toda a correção é a estação terrestre, não é a estação, orbital. Tá? Então a alternativa correta é GEO, MEL e LEO são exemplos de órbitas circulares. Média, baixa. Grande, média e baixa altitude. Ok? Próximo. Cadê? Aqui. Considerando que a figura representa um esquema de satélite utilizado em um laboratório, atenuação e perda de energia luminosa por dispersão cromática e espelhamento. Passei sem querer. E espelhamento do sinal que chega ao receptor ocorre devido a uma macrocurvatura, por exemplo, quando a fibra sobe uma curva acentuada. Falso. Curva acentuada significa curva acima de 45 graus. Acima de 45 graus não chega nada. Então, errado. Isso é regra de telecom para fibra ótica. 25. Um sistema de comunicação por fibra ótica utiliza como meio de transmissão fibras feitas principalmente de sílica. Ou seja, nós estamos falando aí de vidro, né? As fibras óticas são caracterizadas pelo número de modos de propagação, como fibras multimodo e fibras monomodo. No cálculo de um sistema ótico de comunicação, os 2 principais parâmetros das fibras óticas são a taxa de atenuação e taxa de dispersão. Perfeito. As fibras óticas admitem a transmissão de vários sinais de luz de comprimentos de onda distintos, numa tecnologia denominada WDM. Ok. Então, analisando, ele quer a alternativa correta. Vamos embora. A atenuação da luz na fibra ótica depende muito do comprimento de onda. Perfeito. E é menor
na faixa do infravermelho próximo ao espectro de luz visível. Perfeito. Essa daqui, perfeitamente correta. Na 2, a taxa de dispersão, ou seja, está perdendo luz, total na fibra multimodo é bem maior nas fibras monomodo. Sim, quando ocorre dispersão, na fibra monomodo é um caos. 3, o sistema WDM exige vários modos de propagação, portanto, utiliza as fibras multimodo. Não, portanto, utiliza fibras multimodo. Pode usar monomodo normalmente. Ninguém vai julgar isso, não. Quem julga é o meio, não é o tipo de transmissão, né? Então, qual está correta? 1 e 2, alternativa A. 1 e 2. Beleza até aqui? Gente, alguma pergunta? Não? Ok. Então tá então. Tá de vendo nada. Um monte de conceito, né? É muita coisa. Então bora lá, chegar até a 30. 26. As condições óticas constam da transmissão de informação pela modulação de um feixe de luz. Sobre esse feixe de luz, assinale a alternativa correta. Essa luz não inclui infravermelho e nem ultravioleta. Na verdade, a ótica é infravermelho. Na fibra monomodo, temos vários feixes de luz, o que aumenta a distância onde podemos empregar a fibra ótica. Não. Na monomodo é um feixe de luz, ponto final. O sinal de luz é transportado na fibra de fortalecimento, que transporta os dados por meio de feixe de luz até o receptor. É transportado na fibra de fortalecimento. Não tem nada a ver. Fibra de fortalecimento é quando você acrescenta uma fibra além da que já tem, né? Então, é uma fibra encapsulada a outra, tá? É muito raro isso acontecer. Mas não, o sinal de luz não é pela fibra de fortalecimento. É pela principal. É direto. Entende-se por luz, aqui, a luz visível ou outra radiação eletromagnética de comprimento de onda próxima da luz visível. Ok? Isso inclui o infravermelho e o ultravioleta. Perfeito. Essa está ótima. Vamos ver a última. Na fibra multimodo, temos um único feixe de luz. Tchau. Vou nem ler o resto. Não é o único feixe. São vários. Na 27, julgo o item a seguir a respeito de estrutura e organização do hardware de rede de comunicação de dados. As dimensões da fibra ótica multimodo de índice degrau são menores que as dimensões das demais fibras óticas. Contudo, esse tipo de fibra ótica apresenta custos mais altos e fabricação e operação mais complexas demais. Beleza. Até que você pode ter aí custos e tudo mais, né? Quando se fala em relação a multimodo, ela vai ter um custo razoável, mas cadê? O índice degrau não são menores que das outras fibras, não. Pelo contrário, elas são maiores, né? Então, errado por aquele item do índice degrau. 28. A fibra ótica é um meio de transmissão, que utiliza a luz para transportar a informação através de uma rede de comunicação. Beleza? Constitui-se de uma estrutura composta por material dielétrico, geralmente plástico ou vidro. Sobre a fibra ótica, assinale a única alternativa incorreta. Então, bora lá para o que não está correto. A fibra ótica é um meio de transmissão usado em rede de computadores, ok? Sendo composto basicamente de um núcleo e uma casca.
Ótimo, correto. A fibra multimodo permite que vários feixes de luz, ok, se propagam pelo núcleo por diferentes caminhos, ok, também. Uma fibra, ou seja, você tem a fibra multimodo, é onde você consegue enviar vários tipos de frequências, né? Uma fibra ótica multimodo, índice degrau, utiliza o fenômeno de reflexão interna total na casca, que possui índice de refração baixo. Perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Então, totalmente correto. As fibras óticas são classificadas, segundo seu índice de refração, em fibras de sílica pura, sílica dopada e fibras de plásticos. Não, 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 não. As fibras óticas elas não são consideradas fibras de plásticos. Existe núcleo de plástico, mas a fibra não é de plástico. Então, essa está errada. A última, a fibra monomodo não sofre os problemas de dispersão, porque apresenta apenas um único modo de propagação do feixe de luz luminoso pelo núcleo. Perfeito. Sendo monomodo, é um único meio de propagação. Também está perfeito. Então, alternativa a letra D. Essa daqui está errada. Próxima e última. Para a gente fechar aqui. Associe os dois tipos de fibra ótica apresentados à esquerda. As vantagens e desvantagens de um tipo em relação ao outro expostos. Então, vamos lá. Monomodo. Quando se trata de monomodo, a monomodo possui maior índice de capacidade de transmissão. Sim, porque a visada é direta. Né? Outra característica da monomodo também possui maior dificuldade de instalação, conectores e emendas. Sim. Por quê? Porque ela requer mais precisão. Então, a dificuldade acaba sendo maior. Por outro lado, a multimodo índice degrau pode empregar fontes luminosas de baixa coerência, né? Ou seja, você pode ter vários e vários tipos de fontes de transmissão, e também provoca dispersão modal, ou seja, você tem ali na multimodo, você pode ter perda de sinal, ou seja, dispersão modal, ou seja, reflexão da parte da luz, ela vai ser perdida, vai ser refratada, tá ok? Então, monomodo, a gente fica com a 1 e com a 3, e a multimodo, a gente fica com a 2 e a 4. Gente, ok até aqui? Eu sei que esse tipo de aula de corrigir exercícios, ele é cansativo pra caramba, tanto por parte de vocês, quanto de minha parte aqui também. É muito conceito que a gente emprega. E, assim, eu tento deixar a aula mais conceitual possível, tentando de tal maneira que vocês consigam visualizar a prática sempre que possam, né? Sempre que conseguem. Porque, assim, eu acho que o aprendizado, ele acontece. Então, não é fácil ter esse entendimento, não é simples, e é conceito pra caramba, né? Mas a gente consegue depois discutir, e é o que a gente vai fazer na semana que vem, discutir. Vou fazer uma questão de discussão, um trabalho aqui com a gente, discussão das atividades, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês aí agora, para a gente encerrar, depois a gente continua esse exercício. Eu quero a opinião de vocês aí a respeito dos... Até agora, conhecimento de satélite, fibra ótica, como que tá, como que não tá. Até parar aqui. Então a gente nem tem mais tempo, né? Mas eu quero ouvi-los. E aí, como que estamos a nível de conhecimento? Eu me preocupo com isso. Abre o áudio aí, manda ver. Ou escreve.